Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo aqui eu vou trazer as apostas para hoje, para essa quinta-feira, dia 13 de junho. Tem muitos jogos, né? Tem Brasileirão, tem Campeonato Argentino, então deu para explorar aqui umas linhas bem interessantes que eu vou trazer nesse vídeo, tá ok? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. As apostas começam a partir aqui do Lucas Mineiro e vai até aqui em cima, então são muitas. Eu vou ter que tentar ser o mais prático possível para dar tempo de trazer todas, tá beleza? As linhas da NBA para esse jogo 4 eu ainda vou montar, né? O Dallas perdeu esse terceiro jogo, infelizmente já tá 3-0. A tendência é o Boston e no máximo no próximo jogo, ou pelo que tá indo, no próximo, pelo jeito que tá jogando, mas dependendo, talvez não depois do próximo, né? Mas tudo indica que o Boston vai ser campeão daqui a pouquinho. Enfim, eu ainda montei umas linhas aqui de longo prazo, tá? Ontem. Eu não lembro se eu já coloquei no grupo do Telegram, então eu vou trazer aqui de qualquer forma, tá? Que eu já me preparei para umas linhas futuras aqui. Então, pro Manchester United ser rebaixado na próxima Premier League. Eu sei que é difícil, mas tá pagando odd 151. E a cada ano que passa a Premier League tem times melhores. A maioria das equipes fracas sempre sendo rebaixadas. E para a temporada que vem, a única equipe que eu olho que assim é forte candidata é o Ipswich Town, nome difícil de falar, mas que acabou de subir, deve ser rebaixado de volta. O restante tudo são equipes fortes, tá? E o United já anunciou que vai continuar com Erik ten Hag. A tendência é mais uma temporada ruim, então essa odd de 151 pelo menos deve diminuir. Aí pro Chile ficar em primeiro nas eliminatórias, tá? O Chile, de uns tempos para cá, engrenou, tá tendo bons resultados, meteu 3-0 no Paraguai esses dias. Começou mal nas eliminatórias, mas de uns tempos para cá melhorou, né? Vai ter a Copa América agora. Se for bem na Copa América, essa odd ainda deve diminuir. É uma odd 500, cara. Pro Chile ser campeão, cara, eu acho que dá pra imaginar, tá? E depois pro Ares de Salônica ser o campeão do campeonato grego também, odd 101. É mais ou menos uma quinta potência, atrás ali do Panathinaikos, do Olympiacos, enfim. Mas é uma odd 101, é basicamente como se eu apostasse pro Braga ser campeão no campeonato português. E passou de odd 30, 40, já tava valendo a pena, tá pagando odd 100, então eu fui nela, beleza? E é isso, então vamos lá para as apostas de hoje. Começando pela primeira, 3 chutes do Lucas Mineiro contra o Cruzeiro, é uma odd 21. Lembrando, meu critério mínimo é odd 20. Se eu vejo que tem valor na aposta, eu faço, nem penso duas vezes, tá ok? E eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei no início, mas as apostas para o próximo jogo da NBA, eu devo montar talvez de tarde ou amanhã. E aí eu coloco no grupo do Telegram. Lembrando, o link está aqui embaixo, beleza? Aí no jogo do Cruzeiro com o Cuiabá, 2 chutes do Ramon, 2 chutes do William, um lateral do Cuiabá, um lateral do Cruzeiro. No jogo passado o Ramon fez gol e o William finalizou contra o São Paulo. Então dá pra imaginar. Depois 3 chutes do Cleison e 2 do Eliel. Aí depois aqui eu peguei 2 chutes do Fernando Sobral, 2 do Max, sendo um chute a gol de cada, tá? É um meio campista, camisa 10, basicamente o armador do Cuiabá. E um volante que chega bastante à frente, tá? Aí depois, no Atlético Paranaense e Criciúma, eu peguei 2 chutes do Madison, 2 do Marcelo Hermes e 2 do Fernando, tá? É o mod 34. Lateral direito do Atlético Paranaense, lateral esquerdo do Atlético Paranaense e lateral esquerdo do Criciúma. São laterais com características ofensivas. Talvez o Madison ou o Fernando não comecem, talvez. O Marcelo Hermes é titular absoluto, ainda mais com o Trauco expulso, é uma ilha interessante no último jogo, né? Aí depois eu peguei 3 chutes do Mateuzinho e 3 chutes do Éder. O Bolazier é o principal jogador do Criciúma, mas as linhas dele estão muito esmagadas. E o Mateuzinho é um ponto que vem finalizando bastante, pegou essa vaga de titular. E o Éder também é um centroavante muito importante do Criciúma. Depois eu ainda peguei 2 chutes do Igor Meritão e 2 do Barreto, os volantes do Criciúma, mas são linhas baixas. Depois no jogo do Flamengo com o Grêmio, 4 chutes do Gustavo. Aqui aparece o Gustavo Gomes, mas é o Gustavo Nunes, ponta do Grêmio, sendo uma a gol. Ele vem sendo reserva, então talvez ele comece no banco. Mas como acho que o Soteldo já foi para a seleção da Venezuela, a tendência é ele ser titular, tá? E é um cara que provavelmente vai ser o principal jogador do Grêmio. Eu não gosto de pegar a linha tão esticada de 4 chutes
Mas se ele for titular, o jogo do Grêmio vai girar em torno dele, pode ter certeza. Aí depois eu peguei 2 chutes do Varela e 2 chutes do Fábio. O Fábio, eu acho que não começa, deve ir Reinaldo e João Pedro. Mas de qualquer forma tava uma linha interessante. E o Varela também deve atacar bastante ali pela direita, por mais que o lado esquerdo seja bem melhor, né? Com o Matias Vinha ou o Ayrton Lucas. Aí depois 2 chutes do Duqueiroz e 2 do Edenilson, uma linha bem esmagada de novo. Geralmente as linhas das zebras têm linhas melhores, por isso que eu tenho mais linhas do Grêmio, mais linhas do Cuiabá, peguei algumas do Criciúma, porque é onde paga mais, não tem o que fazer, eu giro em torno disso, é da odd, não é necessariamente da chance da coisa acontecer, beleza? Aí aqui eu ainda peguei 2 chutes do Gustavo Martins, sendo uma gol. O Gustavo Martins, que o apelido dele é Carioca, vai jogar no Rio de Janeiro. Não sei se ele começa, talvez não. Provavelmente não, inclusive. Não vem sendo titular. Mas se ele jogar, é um zagueiro que sempre chega bem à frente, tem boa bola aérea, é bom tecnicamente. 2 chutes sendo um a gol, pagando major de 20, eu acho interessante. Aí 3 chutes do Thiago Maia no jogo do Inter. Aí eu peguei ainda 2 chutes do Vitão, 2 do Robert Renan e 2 do Mercado. É uma odd 576, mas essa odd com certeza vai diminuir. Um dos 3 vai ser reserva, e aí eu vou ficar pela linha dos outros 2. Eu tava vendo, provavelmente a zaga vai ser Vitão e Robert Renan, e aí anula do Mercado. Mas se o Mercado jogar, um dos dois vai sair com certeza. O Inter não joga com 3 zagueiros. E, enfim, o Inter, pelo que parece, o jogo vai ser no estádio do Figueirense, né? Acho que é o Orlando Scarpelli, o nome, se eu não me engano. Essa odd deve cair lá para 50, 60. E o Inter deve explorar bastante a bola aérea, tá? Então é mais ou menos nisso que eu preparei essa aposta. Aí depois 2 chutes do Wellington e 2 do Hugo Malho. Tem que ver se vai ser o Malho ou o Bustos. E o Wellington é um lateral bem ofensivo, tá? Então pagando odd de 46 eu gostei. Aí aqui mod de 36, com 3 chutes do Bobadilha sendo uma gol. É volante, mas de qualquer forma, se o cara é do meio pra frente, dá 2, 3 chutes, passou de odd 20, eu acho interessante. Ainda mais quase 40 essa odd. Odd 23 aqui, 3 chutes do Nestor, 3 do Alisson. Odd 23 com 4 escanteios no primeiro tempo do Inter, sendo ao menos um nos primeiros 10 minutos. E um golzinho no primeiro tempo. O Inter vai tentar mostrar domínio no início do jogo, imaginando um cenário de pressão no início. Pagou um mod interessante, eu peguei. Aí aqui também o Atlético Paranaense venceu o primeiro tempo, produzindo 5 escanteios no primeiro tempo e ao menos 2 nos 10 primeiros minutos. O Cruzeiro é a mesma coisa, a diferença é que ao invés de mais de 4 foi mais de 3. Aí o Palmeiras mais de 4 escanteios no primeiro tempo, também é a mesma coisa. Aí eu peguei uma tripla, sem usar o do Inter, tá? Que o do Inter foi mais pelo cenário do que necessariamente pela pressão. Mas o Atlético Paranaense contra o Criciúma, o Cruzeiro contra o Cuiabá e o Palmeiras contra o Vasco, nesse cenário de escanteios nos 10 primeiros minutos. Venceu o primeiro tempo. E a única que mudou é que do Cruzeiro foi mais de 3 no primeiro. Agora do Palmeiras e do Atlético Paranaense foi mais de 4 escanteios no primeiro tempo. Se esses 3 jogos bater, viram 11 mil, beleza? E naturalmente, se essas daqui baterem, as separadas também batem. Aí a gente vai para Bahia e Fortaleza, clássico do Nordeste, né? Enfim, peguei 2 chutes do Felipe Jonathan, 2 do Luciano Juba, sendo ao menos um a gol de cada. Os dois são laterais esquerdos, os dois são bem ofensivos. Tem que ver se vai o Felipe Jonathan ou o Bruno Pacheco. Mas de qualquer forma, o Felipe Jonathan, se jogar, é uma linha muito boa. Um lateral que ataca bastante e o Luciano Juba nem se fala. Até outro dia no esporte era o meio campista, camisa 10, então é um cara que tem características bem ofensivas. Pagando odd de 46, eu gostei muito. Ainda veio com aumento da aposta, tá? Aumentou em 25%. Aí depois eu ainda peguei o mod 41 aqui, ó. 2 chutes do Pedro Augusto, 2 do Zé Wellington, sendo ao menos um a gol de cada. São os meio campistas do Fortaleza. Eu acho que o Pedro Augusto começa no banco, tá? Mas a linha dele tava muito boa. Aí depois eu ainda peguei 2 do Hércules, 2 do Caio Alexandre, sendo ao menos um a gol de cada, ó, de 26. O Hércules, em relação ao Zé Wellington e ao Pedro Augusto, é um cara que tem bem mais chance de finalizar. Até por isso as odds dele tava mais baixo. E aí eu peguei um do Bahia também, outro meio campista, que é o Caio Alexandre. Beleza? Aí eu ainda peguei 3 chutes do Machuca e 3 do Everton Ribeiro. A linha do Machuca tá muito exagerada, tá? É um ponta habilidoso de drible. Sei não, hein? Eu achei muito boas as linhas dele. Aí depois aqui mais de 3 cartões do segundo tempo nesse jogo. Foi o único cenário de cartões que eu peguei nessa rodada, tá? Os outros eu fiquei de fora de cartões, porque hoje, diferente de outras rodadas, é um cenário que tem algumas equipes bem favoritas, tá? Em relação a ontem, principalmente, tá?
E ontem eu peguei cartão em quase todos os jogos, que eram 4, né? Peguei no jogo do Corinthians, não sei se era ontem ou acho que era na terça, aliás. Na terça, que ontem era o jogo do Brasil. Que eu peguei no jogo do Corinthians, peguei no jogo do Juventude, no jogo do Fluminense e do Botafogo, e nenhum saiu esse cenário de cartões. Aí justo no do Bragantino e Galo, que era o único que era um jogo nada a ver, saiu o cenário de cartões, que foi a que eu não peguei. Mas enfim, a de hoje um cenário de cartões é Bahia e Fortaleza, o restante não. Aí é que eu peguei no cenário, eu torço pro Grêmio, mas cara, eu não sei como é que tá o pessoal que torce pro Grêmio hoje, mas eu tô com o sentimento que hoje o Grêmio vai tomar uma lapada, tá? Pô, não tem o que fazer, ainda mais sem o Diego Costa machucado, Soteldo convocado, Vila Sante convocado, perdeu o principal meio-campista, perdeu o principal cara de drible, perdeu o principal centroavante que faz gols, vai todo remendado contra um Flamengo que acabou de meter 6 no Vasco, motivado, vai estar lotado o estádio, já é o Renato contra o Flamengo que tem um histórico ruim. A tendência é porque o Grêmio gosta de jogo difícil, cara, então não duvido nada ir lá e vencer de 1-0. Mas a tendência é o Grêmio tomar uma lapada, tá? Então eu peguei que nem um escanteio no primeiro tempo pro Grêmio. Menos de 3 chutes, menos de 4 chutes, aliás, no primeiro tempo. E o Flamengo venceu o primeiro tempo, tá? Sendo um odd 21, achei que valeu a pena. Aí odd 29 aqui, o Palmeiras venceu o primeiro tempo com menos de 3 chutes do Vasco e nenhum escanteio pro Vasco. É muito parecido com o Flamengo contra o Grêmio, a odd. Aí eu peguei 3 chutes aqui do Galdames contra o Palmeiras. 3 do Esforza contra o Palmeiras. Pagando odd 21 os dois, tá? Aí eu peguei 2 chutes de cada um deles também, ó, de 51, cara. Isso daqui tá muito exagerado. Galdames e Sforza. Principalmente o Galdames, cara, que é um jogador que chega mais à frente. O Sforza nem tanto. Mas de qualquer forma, por serem meio campistas, tá uma odd muito esmagada. Ainda mais é um Palmeiras. Deve ter perdido o Gustavo Gomes pro Paraguai, o Piquerez pro Uruguai. Não sei, eu não tô acompanhando tanto as convocações dessas outras seleções. Mas deve ter perdido. O Vasco ainda tá sem o Payet. Então vai ter que chegar esses caras de trás. Principalmente o Galdames, é uma linha muito boa, essa de 3 chutes. E 2 jogadores pagando linha de 2 chutes, pagando odd de 51. Quem quiser pegar 3 de cada um ainda, essa odd deve ir para mais de 200. Enfim. Aí eu peguei 2 chutes do Paulo Henrique e 2 do Piton. Principalmente do Paulo Henrique é boa, que é um lateral ofensivo. O Piton cruza mais, mas o Paulo Henrique finaliza bastante também. Aí eu peguei 2 chutes do Rossi e 2 do Ryan, sendo um gol de cada, odd de 34. Aí o mod 21 aqui, com 2 chutes do Maicon sendo uma gol. Esse time do Vasco é ruim, vai remendado, vai sem o Payet. Se depender de bola aérea, o Maicon é a principal força ofensiva. Então foi esse o cenário. Aí aqui eu peguei handicap menos 1,5, menos 2 pro Cruzeiro, pro Atlético Paranaense e pro Palmeiras. Pra mim são os grandes favoritos hoje. Ainda tem o Flamengo, mas eu não gosto de apostar contra o Grêmio. Aí é clubismo mesmo, mas o Flamengo é bem favorito. Essa linha é o seguinte, venceu por 2 gols é meio green, por 3 ou mais é green completo, beleza? Aí eu peguei o handicap menos 1 do Flamengo contra o Grêmio. Inter e São Paulo empatar, Bahia e Fortaleza empatar, tá? Mas aqui eu acho o Bahia um pouquinho favorito. Agora os outros cenários eu acho bem prováveis. Aí aqui eu peguei nenhum gol do Cuiabá, nenhum gol do Criciúma, nenhum gol do Grêmio, nenhum gol do Vasco e ambas marcam Inter e São Paulo. Passou de odd 20 e eu tô dentro. E se eu gostei, é esse o cenário. Aí Flamengo e Grêmio, mais de 3 gols asiáticos. São Paulo e Inter, mais de 3 gols asiáticos. E Bahia e Fortaleza, mais de 2 gols asiáticos. Acho que a chance do Bahia fazer ao menos um golzinho é bem alta. E aí o Fortaleza se lançando, ou sai um segundo do Bahia, ou o Fortaleza empatando. Acho que é um cenário bem bom esse jogo. Aí aqui no Amazonas, um escanteio nos 10 primeiros minutos, mais de 4 escanteios no primeiro tempo e venceu o primeiro tempo. Jogo passado do Amazonas contra o Brusque, eu peguei uma ilha bem parecida, só que era o Amazonas fazer um golzinho, mais de 3 escanteios no primeiro tempo e mais de 1 nos 10 primeiros minutos. Aqui eu aumentei 1 no primeiro tempo, diminui 1 nos 10 primeiros minutos, que é sempre o mais difícil. E ao invés de fazer um golzinho, peguei a vitória. É muito parecido o cenário. A diferença é que eu diminui um gol nos 10 primeiros minutos, que realmente é a parte mais difícil. E aumentei aqui pra vencer, não só marcar um golzinho, tá? Enfim, a Chape tá mal na Série B. O Amazonas é bom mandante, então imagina isso. Aí que eu peguei as linhas de resultado e marcador de gols, hoje deu para explorar algumas bem interessantes, tá? Em Atlético Paranaense e Criciúma, o Atlético venceu de 2-0 com um gol de cabeça do Mastriani. E Cruzeiro e Cuiabá, o Cruzeiro venceu de 2-0 com um gol de fora da área do Lucas Silva. Tinha dois outros cenários que eu achava melhor. Um gol de fora da área do Matheus Pereira, é o melhor na minha visão.
ou um gol de cabeça do João Marcelo. Eu tô sentindo que o João Marcelo vai fazer um gol de cabeça hoje. Não sei, velho. Só que não tinha essas duas linhas. Mas se tivesse, eu com certeza ia pegar do João Marcelo. Eu tô com um sentimento. Eu consigo até imaginar aqui, cobrança de escanteio, o João Marcelo vai lá e faz um gol de cabeça. Velho, eu não sei, velho. Quem quiser recorta essa parte, mas eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça do João Marcelo fazendo um gol de cabeça nesse jogo. Não sei se eu sou vidente ou só tô viajando, mas, cara, eu tô com essa sensação muito forte do João Marcelo fazer um gol de cabeça hoje, o zagueiro do Cruzeiro. Mas não tinha essa linha, então eu fiquei de fora. Aí batendo os dois aqui, né? Fica 3.000. Aí no Flamengo e Grêmio, 3x1 Flamengo, com um gol do Cebolinha de fora da área e um gol do Galdino. Ó, de 401. E Inter e São Paulo empatar em 1x1 com um gol do Wesley e um gol de fora da área do Cagliari. Ou, gol de cabeça do Cagliari. Vira 67.000, tá? Bahia e Fortaleza. O Bahia vencer por 2x1, tendo o gol do Breno Lopes e do Tassiano. E o Palmeiras vencer de 1x0 do Vasco com um gol de fora da área do Rafael Veiga. Vira 6.000 também. Depois a gente vai pro futebol argentino. 3 chutes do Craneviter, sendo ao menos 1 a gol. Volante do River Plate. Aí aqui o Lomônaco do Tigre contra o Belgrano. O torcedor do Bragantino vai lembrar dele. Então pagando odd de 21 para 3 chutes. Eu achei interessante. É um zagueiro, mas é um zagueiro bom tecnicamente. Essa linha deve pelo menos diminuir aí, talvez ao longo do jogo. Eu não faço cash out, mas enfim, para quem faz é interessante. Aí depois 3 chutes do Facundo Ferreira e 3 do Maroni, sendo ao menos 1 gol de cada. São meio campistas ofensivos do Tigre. Aí depois 2 chutes do Longo e 2 do Rolon, são meio campistas do Belgrano. Aí depois peguei 2 chutes do Nardoni e 2 do Sousa, sendo ao menos 1 gol de cada. São meio campistas do Racing contra o Lanús. Aí menos 0,5 menos 1 do Estudiantes contra o Sarmiento. Tigre e Belgrano empatar, Lanús e Racing empatar. Aí menos 1,5 menos 2 do Nils contra o Instituto. A mesma coisa no River. E mais de 2 gols asiáticos para Lanús e Racing também, passou de odd 20. Menos de 1 gol asiático para o Sarmiento e Estudiantes. E para Tigre e Belgrano também, passou de odd 20. Aí aqui vai para o cenário de resultados, né? Em placares, gols, enfim. Sarmiento e Estudiantes, peguei 1x0 para Estudiantes com o gol do centroavante, Javier Correia. Puta cara chato, velho. No jogo contra o Grêmio ele foi insuportável, mano. Mas é bom atacante. Tigre e Belgrano acabar empatado em 0x0. Newell's Boys Instituto, 2x0 Newell's Boys com o gol do Inácio Ramírez. Vira 936. E aí em Riestra e River, peguei 3x1 pro River com 2 gols do Borra. E Lanús e Racing 2x2 com o gol do Marcelino Moreno. Vira 1.200. Depois eu peguei na China. Cara, é que nem eu falei. Tem coisas que assim a gente não precisa nem ter muita propriedade. Mas passou de odd 20, eu achei um cenário interessante, eu tô dentro. Não tem muito o que falar. Então, não Tongzinho ruim e Shenzhen empatar. Aí a gente quer mais um pro Tigers contra o Shanghai Port. Aí mais um pro Maizu Haka contra o Shandong Taisha também. E é isso. Aí o Fluminense do Piauí vencer do Cametá. Itabuna e Democrata empatar. Handicap mais 3 pro Maitá contra o Princesa de Solimões. E em 13 Potiguar de Mossoró. O 13 venceu o primeiro tempo e venceu a partida. Aí depois aqui o Bom Sucesso vencer do Magiense. E peguei um empate anula pro Spartax João Pessoa. O jogo já começou, tá? Começou muito cedo, enfim. Pegou empate anula pagando odd 9 isso daqui. Se até agora tá 0x0, não abriu o cash out, mas se abrir esse empate anula vai estar pagando no máximo 5, cara. Então já mostra que tava no valor. Enfim. Aí aqui eu peguei o empate anula Serra Maquiense contra o Zinzane. E pro Confiança vencer o primeiro tempo e vencer a partida também. Esse empate anula do Serra Maquiense tá pagando odd 8. Nesses jogos mais ruins é complicado. Nesses jogos piores é muito bom pegar empate anula, cenário de handicap maior assim para as equipes mais fracas, tá? Porque até a equipe mais forte é fraca. Então não tem muito o que falar, é um jogo ruim. Aí depois aqui eu peguei pro Fluminense de Feira vencer o primeiro tempo e vencer a partida. O Inter da Paraíba empate anula contra o Guarabira, aliás. E Trindade e Vila Nova. O Vila Nova venceu o primeiro tempo e venceu a partida. Beleza? Tudo passa de odd 20, todas as apostas, tá? Então pode ficar tranquilo. Aí Academia e Bom Sucesso, empate no primeiro tempo, empate na partida. Esse daqui é o mod 7.
E depois o Palmeiras feminino venceu o primeiro tempo e venceu a partida contra o São José de Campos. E menos de 4 gols asiáticos para Pinda e Marília, feminino também. Aí depois, em Português e Zamora, Caracas e Metropolitano, os dois jogos empatar lá na Venezuela. E a dupla chance Manta contra o Gualacel, na segunda divisão do Equador. Em espanhol, Sporting Gijón, 2 chutes do Campuzano e 2 chutes do El Hilali. Aí também peguei ao menos um escanteio nos 10 primeiros minutos para o espanhol, sendo 5 escanteios no primeiro tempo, e o espanhol venceu o primeiro tempo. Jogo eliminatório, tá? O Sporting Gijón venceu a ida por 1 a 0. O espanhol vai dar a vida, ainda mais nesse início de jogo, deve pressionar bastante. Depois eu peguei no primeiro tempo menos de 3 finalizações do Sporting Gijón, menos de 2 chutes a gol no primeiro tempo e nenhum escanteio no primeiro tempo para o Gijón, deve se defender no primeiro tempo. Aí a gente vai para a Irlanda, handicap menos 0,5, menos 1, né, para o Kerry City, para o Cork City o menos 1,5, menos 2 e para o Finn Raps menos 0,5, menos 1. Aí depois menos 0,5, menos 1 para o Dundalk, empate anula do Drogheda contra o Galway. E St. Patrick Athletic e Shamrock Rovers empatar. São duas equipes bem fortes da Irlanda. Aí depois menos 0,5, menos 1 para o Dork City, menos 0,5, menos 1 para o Shelburne, menos 0,5, menos 1 para o Wexford e mais 2,5, mais 3 para o St. Patrick Athletic e Shamrock Rovers. Aí aqui tudo cenário de mais 2 gols e meios, mais 3. No Bohemians contra o Derby City, do Galway contra o Drogheda, o Waterford e o Shelburne. E um empate anula para o Dundalk no primeiro tempo, contra o Sligo Rovers. Aí eu peguei aqui o menos 1,5, menos 2 para o Future, contra o El Gurhan. E o handicap menos 2 para o Pirâmide. Esse daqui é futebol egípcio. Aí aqui, cara, eu peguei um cenário do Brasileirão, tá? Um chute do Clayson e 2 escanteios no primeiro tempo para o Cruzeiro. Um chute do Mateuzinho e 2 escanteios no primeiro tempo para o Atlético Paranaense. Um chute do Gustavo Gomes, que é o Gustavo Nunes do Grêmio, né, o atacante. 2 chutes do Wesley e 2 escanteios no primeiro tempo para o Inter. Um cartão para cada equipe em Bahia e Fortaleza no segundo tempo e o Machuca dá um chutinho. E 2 chutes do Verrete e 2 escanteios no primeiro tempo para o Palmeiras. Aqui passou de odd 20. E aí a gente vai para os bingos, né? De odd 10 mil e odd 100 mil para a gente fechar aqui o vídeo, beleza? Então, essas linhas todas aqui que eu trouxe do Brasileirão, eu mantive, tá? É que eu tava montando já o bingo de odd 10 mil, comecei pelo Brasileiro, vi que deu uma odd 20 mais só nesses 6 jogos, montei, tá? Então, esse início do bingo de 10 mil é a mesma daquela aposta. Aí a gente continua aqui com Amazonas e Chapecoense, 2 escanteios no primeiro tempo para Amazonas, sendo ao menos um gol na partida. No jogo do River, 2 chutes do Cláudio Echeverri e dupla chance River. No jogo do Estudiantes, 2 chutes do Cetré e dupla chance Estudiantes. No jogo do Tigre, um chute do Maroni, um do Facundo Ferreira e menos de 3 gols para o Belgrano. Mais de 2 gols asiáticos para Lanús e Racing. Handicap menos 0,5, menos 1 do Newell's Boys. Menos de 3 gols asiáticos para Itabuna e Democrata. Empate anula o Fluminense do Piauí. O Palmeiras venceu o primeiro tempo e venceu o jogo. O empate anula o Vila Nova do Sub-20, né? O Atlético Paranaense Sub-20 vencer. Mais de 3 escanteios e meio para Português e Zamora no primeiro tempo. E mais de 4 escanteios asiáticos no primeiro tempo para Caracas e Metropolitanos, beleza? Aqui é a odd que passa de pelo menos 10 mil. E aí agora de 100 mil, mais de 2 gols asiáticos para Dundalk e Sligo Rovers. Mais de 2 gols asiáticos para Waterford e Shelburne. Empate anula Future contra o El Gurhan. Handicap menos 0,5, menos 1 para o Pirâmides contra o Smorra. Menos 0,5, menos 1 para o Cruzeiro contra o Cuiabá. Menos 0,5, menos 1 para o Atlético Paranaense contra o Criciúma. Mais de 2 gols asiáticos para Inter e São Paulo. Essa linha tá muito boa, ó, de 2.2. O Inter deve tomar gol, mas também deve fazer um cenário bem de ambas marcas nesse jogo. Aí empate anula Amazonas no primeiro tempo contra a Chapecoense. Handicap menos 0,5, menos 1 do River Plate contra o Riester. Eu acho que eu não expliquei ainda, né? Mas esse menos 0,5, menos 1 é basicamente o seguinte. Ganhou por 1 gol é meio green, por 2 ou mais é green completo. Aí mesma linha no Estudiantes contra o Sarmiento. No jogo do Espanhol, 2 chutes do Bright White, 2 escanteios no primeiro tempo para o Espanhol, menos de 3 no primeiro tempo para o Gijón e dupla chance Espanhol no jogo. Aí no jogo do Grêmio, 2 chutes do Gerson, menos de 3 escanteios no primeiro tempo para o Grêmio, menos de 7 chutes no primeiro tempo para o Grêmio. No Bahia e Fortaleza, 2 chutes do Breno Lopes, 2 do Ademir e 2 escanteios no primeiro tempo para o Bahia. No jogo do Palmeiras, 1 chute do Ryan, 2 do Estevão, menos de 2 gols do Vasco, mais de 2 cartões na partida para o Vasco e 2 chutes do Lázaro.
No jogo do Lanús, 2 chutes do Marcelino Moreno, 2 do Walter Bol e 1 do Urzi. No jogo do Newell's Boys, mais de 2 escanteios do primeiro tempo, menos de 3 para o Instituto, 2 chutes do Inácio Ramírez e dupla chance Newell's Boys. E para fechar, em St. Patrick Athletic e Shamrock Rovers, ambas marcam. Vira 87 mil, mas é maior de 100 mil, pelo menos. E como é 75 centavos, é por isso que abaixa um pouquinho. Se fosse R$1, ia passar de 100 mil, beleza? Enfim, todo dia eu tô montando de odd de 10 mil e odd de 100 mil. A diferença é que quando eu mando no grupo do Telegram as apostas, essas daqui eu não mando porque, que nem vocês viram, é muito longa. E aí para mandar print é complicado. Agora todas as outras eu sempre mando. E como hoje eu fiz vídeo, eu só vou mandar o link do vídeo, beleza? Então, relembrando, terças e quintas eu faço esses vídeos trazendo todas as apostas. Para deixar claro que a gente já fechou. Foram todas essas que eu montei para hoje. Ao longo do dia, se eu pensar em mais alguma, perceber que tem algum cenário interessante com esse mesmo critério, meu critério é pelo menos odd 20. A maioria das apostas eu vou errar, pode ter certeza, mas é justamente nesse cenário, odd 20. Então, se por exemplo, de 20 apostas, eu acertar uma e errar 19, a gente já está no lucro, entendeu? É esse o critério. É mais difícil de bater, mas se eu tiver um aproveitamento interessante, se por exemplo a cada 10, a cada 15 apostas eu estiver acertando uma, vai ter um lucro muito bom a longo prazo, beleza? E aí a minha expectativa é acertar uma dessas odds altas em algum momento, para aí sim ter um lucro bem interessante, tá? E, enfim, cada um tem suas estratégias. Eu acho que dos apostadores, eu não conheço ninguém que tenha esse método que eu tenho, de odd 20, sempre buscar esses bingos todos os dias de resultado com marcador de gol, passando pelo menos de uma odd 1000, que nem vocês viram, eu trouxe no Campeonato Argentino, no Brasileiro, enfim. Se você gosta desse tipo de aposta e desse cenário, que eu garanto que não tem nenhuma outra pessoa que faz esse tipo de aposta, eu sou meio doido mesmo, não se esquece de se inscrever no canal, né? É lógico, para você receber sempre os vídeos toda terça e quinta. E também entra no grupo do Telegram, que eu mando as apostas todos os dias lá. Terça e quinta eu sempre mando o link. Nos outros dias eu mando o print de todas as apostas, tá ok? Provavelmente hoje, ao longo do dia, ou amanhã, eu devo já montar as minhas apostas para esse jogo 4 da final da NBA. E aí eu mando no grupo do Telegram, beleza? De novo, o link tá aqui embaixo. Também tem a área de membros, que eu devia ter avisado no início do vídeo. Chega aqui com 28 minutos do final do vídeo, aos 45 do segundo tempo. Ninguém mais praticamente está assistindo o vídeo. Se você está assistindo, provavelmente é só você. Muito obrigado, por sinal. Mas tem a área de membros do Olympiacos, análise do título da Conference League, análise do título da Liga Europa da Atalanta e análise do título da Premier League do Manchester City. A área de membros separada de cada um deles está aqui embaixo. Eu coloquei um preço bem baratinho, tá ok? Nem R$10 direito. E eu faço a análise da campanha inteira, jogo por jogo, tá ok? Eu ainda tenho que criar da Bundesliga e Copa da Alemanha do Bayer Leverkusen e da Champions League do Real Madrid. Mas eu tô muito vagabundo, cara. Que preguiça é essa que eu tô, cara, de montar essa área de membros? Porque dá muito trabalho, velho. Eu gasto uns 3, 4 dias só fazendo vídeo. Lógico, não direto, né? Mas no período da manhã, que é onde eu gravo. Enfim, tá aí então as apostas pra hoje. Valeu e falou.